Questão de Lucas, estamos em bull market? Não estamos em bull market. Para mim, meus queridos e queridas, estamos chegando lá e esses pontos que eu vou te mostrar agora mostram muito isso. Primeiro ponto, nós estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 semanas consecutivas de um inflow positivo, ou seja, de dinheiro entrando no mercado cripto. E como eu falei, por que você acha que a gente teve aquele salto ontem para 44 mil, quase 45 mil? Isso aqui, ó. BlackRock recebeu o financiamento inicial de 100 mil para ETF de Bitcoin. Essa foi a notícia. Só que, meus queridos e queridas, olhem para isso aqui, ó. Comprar ações de 100 mil dólares em 27 de outubro de 2023. Faz mais de um mês que isso daqui aconteceu. Então, lembra quando eu olhei para esse gráfico aqui, trouxe esses inflows há 2, 3 semanas atrás aqui nos vídeos do YouTube e falei, o institucional está comprando, eles estão aqui já. ETF não foi lançado, mas as compras estão acontecendo por debaixo dos panos. Isso mostra cada vez mais que isso de fato está acontecendo, que eles estão aqui, estão comprando. E isso é um ponto que eu falo, bom, o dinheiro está voltando para o mercado cripto, o bull market pode estar começando de fato. Outro ponto que me faz acreditar isso é isso daqui, é um dos pontos de eu estar muito otimista. Olha a questão da MicroStrategy que uma empresa pode fazer, o quanto elas compraram de Bitcoin em novembro. Cerca de 16.130 Bitcoins, somente a MicroStrategy. Olha o que os ETFs, os ETPs fizeram justamente em novembro também. 33 mil, praticamente quase 34 mil Bitcoins comprados em novembro. Ou seja, o fluxo foi absurdo. O FOMO, tudo isso, aquela galera que achava que o Bitcoin ia bater 10 mil dólares, seja o que for, estão comprando tudo agora com uma enxurrada de FOMO na emoção, porque falou, dane-se, isso aqui já tá 45 mil, já subiu 150% no ano, eu não vou ficar esperando mais. E aí começa a comprar doidado. Fora essas compras que estão acontecendo por parte dos institucionais, então eles estão aqui e eu acredito que isso daqui, imagina quando de fato os ETFs forem aprovados. Aí, meus queridos e queridas, de fato, a gente vai ter compras ainda maiores, porque se ainda não está aprovado, a gente já teve em novembro 34 mil Bitcoins sendo comprado por essas instituições, imagina quando os ETFs forem de fato aprovados. Acredito que vai ter um impacto muito grande no preço do Bitcoin. Outro ponto que a gente pega, olha o número de vezes que a SEC, o órgão regulatório dos Estados Unidos, mencionou o Bitcoin esse ano aqui em 2023. Foram muitas e muitas vezes, ou seja, a clareza regulatória está chegando, que vai abrir ainda mais portas para o Bitcoin e também para o Ethereum crescer, devido ao Ethereum ser encarado como commodities pelo mesmo juiz que falou que o Bitcoin é uma commodity e justamente ETFs de Ethereum também estão para serem lançados. Quando a gente pega um chain, o que está acontecendo dentro da blockchain, a gente pega Arbitrum, Avalanche, BNB, Base, Ethereum, Near, Optimism e Polygon, sem contar Solana que subiu muito, a gente pode ver que o interesse on-chain voltou, que os volumes das blockchains estão aumentando, dinheiro voltando para o mercado cripto. E meus queridos e queridas que estão inscritos já há um pouco mais de tempo, se você não está, se inscreve agora que já viu que está perdendo bastante conteúdo. Eu mostrei esse gráfico para vocês aqui há um certo tempo atrás e ainda antes para os DeFizeiros. Eu falei para vocês que ia ser difícil passar dos 38 mil dólares devido a esse valor transferido aqui. Quando passamos justamente para 33, 34 mil dólares, eu mencionei, vai ser difícil a gente voltar para cá devido ao valor transferido aqui. Foi justamente o que o mercado pôde nos proporcionar, justamente esse cenário. 1, 2, 3, 4, 5 semanas tentando quebrar justamente esse ponto de 38 mil dólares, sendo rejeitado toda vez, até que nós rompemos, meus queridos e queridas, e o Bitcoin hoje está nas casas dos 44 mil, bem longe dos 38 mil dólares. E aí vem a questão que eu mencionei para vocês. Se passarmos dos 38 mil dólares e segurarmos acima dos 38 mil dólares, começamos o bull market. Então eu acredito que nesse momento nós estamos no início de fato do bull market, quando eu junto todos esses 4 pontos aqui, justamente me indicam que, olha, podemos ter começado. O que eu quero ver é o quê? Esse preço vindo retestar aqui e se mantendo aqui. Se mantendo acima de 38 mil dólares. Então, conforme as semanas passam, nós temos cada vez mais confirmação de que, de fato, o bull market começou. Agora, onde estamos no ciclo do mercado? Quanto o Bitcoin pode chegar no halving para você estar preparado para todo esse cenário, tá? Então, mais uma vez, todos esses cenários mostram o cenário macroeconômico também. Se a gente pega a questão da inflação aqui, vou abrir o gráfico para vocês na hora aqui para vocês verem, ela atingiu
o break-even na inflação o seu ponto mais baixo, que significa que temos uma pressão desinflacionária absurda, o que significa que o Fed tem um pouco mais de margem, o que significa que eles podem começar a cortar os juros um pouco mais cedo, mas isso vai depender e isso entra agora o ponto da possível retração nesse momento. Então fica comigo e presta atenção. Nesse ciclo que estamos passando agora, é um dos ciclos mais rápidos de recuperação que estamos passando. 2019 e 2021 não foi assim, 2016 e 2017 também foi mais lento, como a gente pode ver aqui. Nós estamos exatamente nesse ponto aqui, meus queridos e queridas. Então perceba que a recuperação dos outros ciclos, ela foi mais lenta. Presta atenção também em uma coisa aqui. O ponto que estamos é o ponto que aconteceu retrações em ciclos passados. Foi esse ponto da Covid e foi esse ponto aqui do ciclo anterior ao ciclo da Covid. Estamos mais ou menos nesse patamar, nesse range dessa possível retração. Por que que pode ter essa retração? Porque o que estamos passando agora tem a questão da macro, tem a questão da especulação dos ETFs, mas tem muito FOMO, tem muita emoção, muito sentimento envolvido aqui. E todos os indicadores nos mostram que nós, de fato, estamos sobrecomprados. Tem muito indicativo de que, de fato, tem muita irracionalidade agora no mercado. Estamos com o RSI estourando, estamos aqui estourando. Então, possível retração para a gente continuar essa alta sustentável. Aqui é um ponto. Outro ponto que nos mostra isso é esse ponto aqui do P-Cycle Indicator, que são algumas médias. Perceba que toda vez que nós batemos na faixinha verde, nós retraímos para de fato pegar força e conseguir quebrar. Uma vez que quebramos, nós vamos surfar o bull market de fato para encontrar um novo topo. No último ciclo também foi assim, quebramos, fomos rejeitados aqui, viemos marinar um pouco para depois ter força e quebrar e encontrar o topo. Nesse momento, meus queridos e queridas, quebramos a amarelinha por enquanto, retestamos, estamos indo à faixa verde, quem sabe para ser rejeitado, pegar a força e aí a gente quebrar ela e encontrar um novo topo aqui, aqui está em 100 mil dólares, aqui em 150 mil ou 170 mil dólares, vai depender do volume do mercado. Outro ponto que nos mostra isso é aqui nessa rejeição da linha roxa. Rejeitamos aqui para depois quebrar e subir. Rejeitamos aqui para depois quebrar e subir. Então os indicadores on-chain também nos mostram que nós estamos muito... Ou seja, tem muita especulação, estamos muito caros no momento, tanto indicadores técnicos, tanto os indicadores on-chain nos mostram isso. Outro ponto aqui que mostra a questão do lucro, ó, aqui estamos cruzando essa faixinha, mas nós também já fomos rejeitados nessa faixinha para depois vir retestar e depois quebrar e subir. Então a recuperação desse ciclo está sendo muito mais rápida, as coisas estão acontecendo muito mais rápido, essa especulação do ETF está acontecendo de uma forma rápida e o dinheiro que está para entrar, como eu mostrei para vocês ali, nesse gráfico da questão do que já entrou em novembro sem ser aprovado, imagine como ser aprovado. Então eu acho que eu até mesmo no último vídeo acabei sendo um pouco pessimista demais devido a toda essa especulação, porque se nós já estamos em praticamente 45 mil dólares sem a aprovação desses ETFs, é óbvio que nós já temos uma certa antecipação disso, eles já vêm comprando, as pessoas já vêm comprando e especulando isso, quando sair a notícia, podemos ter aquela leve retração ainda, leve e rápida, ou não, ou pode dar explodir com força, por quê? Porque aquele negócio de, compre no boato e venda na notícia, né? Enfim, tem esse ditado aí no mercado, eu não sou muito fã disso, justamente porque eu não invisto dessa forma, entretanto, quando a gente olha, acredito que muitos estão subestimando o poder desse fluxo de dinheiro que pode entrar no mercado. Então, 50 mil dólares, meus queridos e queridas, e agora a gente pega em questão do halving, vai estar 100 mil dólares no próximo halving, não vai estar, 60, vai estar 70, quanto vai estar? Olhando o que o fundamento nos mostra, sempre trazendo a sensatez para vocês, é aquilo que eu falo, eu posso estar errado devido a estar subestimando essa força compradora, mas eu sempre gosto de estar nos trilhos e acompanhar o que o on-chain, o que está na blockchain me diz. Nos ciclos passados, perceba que todas essas linhas tracejadas aqui, com exceção do primeiro ciclo em que o mercado era muito volátil, nos outros, sem exceção, no halving do Bitcoin, o preço do Bitcoin estava valendo o seu valor justo, que é justamente aqui, ó. Essa linha que está passando por trás aqui seria o valor justo de acordo com a escassez do Bitcoin, tá? Ouro é utilizado também para esse modelo aqui, estamos pegando as questões do Bitcoin. Aqui foi onde nós tivemos o halving. Perceba que o preço, ele encontrou a linha, o valor justo no halving, aqui.
No próximo ciclo, a mesma coisa. Enquanto estávamos no halving, estávamos no valor justo, até mesmo um pouco acima. Nesse momento, meus queridos e queridas, nós estamos caminhando para encontrar essa linha aqui. O halving, ele está aqui. O preço justo do halving deveria ser 54 mil dólares e 409 mil. 554.409 mil dólares, tá? Então isso aqui acaba sendo muito importante para a gente olhar, que é o quê? O indicador on-chain nos dizendo que ele deveria valer. Agora, podemos ter essa recuperação mais rápida, quebrar aqui já, como a gente fez no ciclo passado, e vir a retestar para de fato conseguir tal valor justo e depois subir. Aqui nós quebramos e continuamos subindo. É muito difícil a gente dizer qual que vai ser a volatilidade do mercado, mas acho possível no halving do ano que vem o Bitcoin estar entre 52 mil dólares a 60 mil dólares. Levando em consideração o vídeo passado que eu mencionei para vocês, aqueles 70 bilhões de fluxo e depois o fluxo entrando, podendo levar o Bitcoin a uma alta de 26%, jogando ele para 50 mil dólares, com ele a 44 mil dólares agora. Vamos ver como é que vai ser essa especulação do ETF, por quanto tempo isso vai durar e quando vai ser aprovado. Mas de acordo com todos esses pontos e catalisadores positivos que estão para acontecer, podemos dizer que eu acho possível que entre 52 mil dólares a 60 mil dólares o Bitcoin poderia estar no halving em 2024, levando em considerações aqui on-chain, levando em considerações análise gráfica e levando em considerações também macroeconômicas e a especulação do ETF do Bitcoin. Então é mais ou menos para isso daqui que eu estou olhando. Pode ser pessimista? Pode estar valendo mais. Pode ser otimista demais e ele chegar a valer menos? Pode. Aqui, meus queridos e queridas, presta atenção no que eu vou te falar agora. A euforia, ela está muito grande, então não seja eufórico ou invista com FOMO nesse exato momento. 2 cenários que eu vejo possíveis para 2024. O ETF de Bitcoin ele é aprovado no começo do ano, ali em janeiro, e todo esse fator positivo nós não teremos macroeconomia interferindo de uma forma negativa, ou seja, não teremos recessão, não teremos quebra de bancos, a inflação está caindo forte, o que vai dar uma margem mais segura para o Fed, quem sabe eles tiram um pé antes. Esse seria o cenário perfeito, a tempestade perfeita para fazer o Bitcoin verdadeiramente explodir. Perceba, ETF, halving, choque de oferta, choque de demanda, macroeconomia, cenário palpável para a gente ir. Então tem muito caminho positivo pela frente. Clareza regulatória também que abre margem para ETFs serem lançados e o mercado cripto crescer com mais força. Segundo cenário, no primeiro trimestre de 2024 podemos ter uma recessão, podemos ter algum banco quebrando. Qual que é o cenário que eu acho mais palpável? Alguma coisa quebrar, algum banco quebrar, mercado imobiliário sentir cada vez mais porque os preços já estão caindo bem forte no mercado imobiliário e quem está aqui há mais tempo sabe que eu falei que o mercado imobiliário seria o último a cair. Por que não recessão? O Fed já não está vendo mais recessão, justamente porque a gente tem ali a curva de juros invertida, tudo isso, ela já está voltando, já está desinvertendo, por assim dizer, os indicadores são legados. O Fed não está vendo uma recessão, eles falaram que vai sim ter uma desaceleração econômica. Eu já mostrei para vocês no vídeo passado também da galera que tem até 60, 65 anos, já não está gastando mais, os empregos estão caindo, então isso contribui para o menor crescimento econômico, então eles já falaram sobre isso, mas não acredito que vai ser negativo. Se for negativo, podemos dizer que a recessão está a caminho. Fed não vê mais isso e eu acredito que como muitas pessoas falam, vai ter. Como muita gente acredita que vai ter, ele já começa a se preparar antes, talvez o cenário não aconteça. Então por isso que eu acredito um cenário de quebra de algum banco, de alguma instituição séria aqui, por quê? Taxa de juros alta. Isso sim está machucando essas instituições, está machucando dívida, o Fed já imprimiu mais de trilhões de dívida novamente, então estar em dólar, estar em fiat não é uma opção para mim nesse momento. Vai ter muita desvalorização da moeda fiat, dívidas crescendo, governos provavelmente imprimindo dinheiro, principalmente se a gente tem uma recessão e uma crise bancária. Eles vão imprimir dinheiro, só que se isso acontecer, a gente tem uma retração. O mercado vai sentir um pouco isso. O Bitcoin pode cair 10%, 15% na minha visão, se esse cenário acontecer, mas não acho que vai passar novamente 20 mil dólares, 25 mil dólares. Nós estamos muito alto para isso acontecer, tem muita especulação, o mercado não é bobo. Então é esse cenário que eu vejo. Primeiro cenário, a gente tem a tempestade perfeita, o que seria muito legal se isso de fato acontecesse. Eu acredito que 50 mil, 60 mil dólares no próximo halving seria até pouco, se tudo isso do primeiro cenário se alinhasse. O segundo cenário é a gente ter
uma possível recessão que eu não estou vendo, o Fed não está vendo. O que eu mais estou vendo é uma possível crise bancária, alguma possível instituição quebrar, o que daria um susto no mercado. Mas até então, se a gente pega o que aconteceu em março desse ano, quando tivemos bancos quebrando, nós tivemos uma alta do Bitcoin. Então é muito difícil a gente saber o que vai acontecer no próximo ano. Qual que é o cenário que eu mais estou olhando? Para o primeiro cenário. Obviamente, não estou determinista nesse ponto, indo com tudo, olhando dessa forma, sempre aumentando o VISIAT, mas eu estou, digamos que 70-30. 70% mais do primeiro cenário e 30% mais do segundo cenário. Por isso que, nesse momento, meus queridos e queridas, eu não estou mais comprando Bitcoin. A minha última compra em Bitcoin já tem algumas semanas, se eu não for falar um mês mais ou menos, devido a essa alta que ele teve. Eu tenho me posicionado muito lá em novembro do ano passado. Agora eu estou comprando muitas altcoins, tá? Esse é o cenário que eu estou olhando agora, é o que eu estou fazendo agora, me preparando, comprando altcoins, porque lembra que eu falei que a ETF de Bitcoin, essa especulação, aumentaria a dominância do Bitcoin e faria as altcoins ficarem meio estagnadas, sangrando perante o BTC? Pois é o que está acontecendo agora. Então é esse cenário que eu falei que eu iria aproveitar, devido a ter uma exposição muito boa em Bitcoin já, aproveitar essa lenga-lenga das altcoins, para aproveitar essa compra e fazer o meu DCA em compra de altcoins. Claro que eu estou com um pouco de caixa ainda para aproveitar essa possível retração se tiver, mas se daqui para frente ele continuar subindo e a retração ser daqui a 5 semanas e a retração for de 48 mil dólares para 40 mil, entende o que eu quero dizer? O mercado ele vai se movendo, não adianta você ficar esperando o preço não, então você tem que ter uma estratégia para isso. Já estou bem posicionado, vou surfar e toda a minha posição que eu montei em altcoins agora, eu vou surfar, ela vai valorizar ainda mais e depois eu vou fazer um rebalanceamento e preservação do meu patrimônio para surfar os próximos ciclos. Então aqui, meus queridos e queridas, foi aquilo como eu sempre falei para vocês. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o cara mais foda do mundo, eu tento ser o mais humilde possível, mas até esse presente momento nós conseguimos surfar todo o mercado de 2022, de 2023 com muita maestria. Me orgulho muito disso e espero que muitos de vocês que estavam aqui, acompanharam, confiaram no meu trabalho, também estejam nessas posições aqui, tá? Essa é a minha visão para o mercado. Dito isso, outro ponto para não te deixar super eufórico e você ficar um pouco mais tranquilo, ainda é cedo. Já mostrei no vídeo passado também para vocês a margem que o Bitcoin ainda tem de crescimento. Questão do ouro, questão de todos os mercados que ele ainda pode penetrar. Olha a participação do Bitcoin aqui. 0,05% se a gente compara com o mercado de dívida, se a gente compara com o mercado de equity, se a gente compara com o mercado imobiliário, entre outros mercados como também o ouro. Ou seja, tem muito chão para ainda vir. Foi aquilo que eu falei, 30 mil, 35 mil dólares pode ser o fundo do próximo ciclo. Não sabemos, mas que ainda é cedo se você olha uma margem de médio e longo prazo.